pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro vídeo da oficina pedagógica das nossas atividades. Nesse vídeo, iremos abordar o alfabeto cartográfico, a estruturação da legenda e a orientação espacial. Esses elementos em si, eles são apresentados no mapa, né, e organizados na legenda, como por exemplo, os pontos, quais são o significado de pontos, o que significa uma linha azul, ou uma linha preta, ou uma linha vermelha nesse mapa. E a orientação espacial, né, é utilizar a rosa dos ventos desse mapa para falar o posto de saúde está a norte do elemento X. Né? Por exemplo, o posto de saúde está ao norte dos bombeiros. O supermercado está a oeste do posto de saúde. E assim por diante. Então, já são elementos que estão presentes no mapa e a gente vai utilizar para interpretar. Vamos lá, então. O alfabeto cartográfico, então, ele vai estar diretamente relacionado com a escala. Tá? A escala a gente vai estudar num próximo vídeo, certo? Mas todos os elementos que nós colocamos no mapa, eles serão pontos, linhas ou polígonos. Tá? Se a gente vai utilizar um ponto ou um polígono para representar a escola, quem vai nos dizer é a escala. Tá? Mas isso eu explico lá na nossa aula da escala, né? No nosso vídeo da escala. Bom, o alfabeto cartográfico ele está diretamente relacionado ao sistema de coordenadas que nós vimos no vídeo anterior, tá? A latitude e a longitude. Para exemplificar isso, eu coloquei linhas, meridianos e paralelos imaginários, tá? E identifiquei eles por números para os meridianos, por exemplo, e letras para os paralelos. Por exemplo, vamos colocar esse ponto A. Qual seria a coordenada desse ponto A? Lembrando que uma coordenada é o valor de um paralelo e o valor do meridiano. Portanto, uma latitude e uma longitude, respectivamente. Tá? Então, a coordenada do ponto A é 13, tá? Seria a nossa longitude 13, latitude E. Tá? Se eu botar um ponto B exatamente aqui, ele não será igual a latitude dele, né, que são as linhas amarelas, sim, né? Porque eles estão na mesma linha, seria E. Porém, a longitude é 15. Ou seja, assim como nas coordenadas geográficas, dois pontos não podem ocupar o mesmo lugar, a não ser que eles tenham a mesma coordenada, certo? Tem o ponto B ali, né, que é praticamente no trevo da Avenida Roraima com a faixa nova, né? Ó, 21, né? 21G, tá? Esse ponto C aí, eu não vou colocar a resposta. Qual seria a coordenada do ponto C? Seria o número 9, né? Letra I, certo? Então, pontos localizam informações, tá? Por exemplo, eu poderia chamar que esse ponto A poderia ser a Escola Vicente Valenciana que está aqui, né? Relacionando com outros vídeos também, isso é uma imagem bidimensional, tá? Bidimensional, assim como um mapa. A gente não consegue ter noção de profundidade. Bem diferente de quando nós colocarmos o óculos, né? Nas imagens do vídeo passado a gente tem essa noção, tá? Isso são pontos, ok? Tem um ponto D ali também, que é 7C, né? E assim por diante. Bom, quando a gente forma uma sequência de pontos, pelo menos dois, então o início e o final, eu vou unir eles com uma linha, a gente tem uma representação linear. Então, essa linha EF, por exemplo, ela tem um, aqui tá desse lado aqui agora, um I, tá? A localização dela, o início da linha é um I e o final dela é 9I, tá? Ou seja, para delimitar uma linha, para traçar uma linha, o início e o fim dela é conhecido. Ou seja, a gente traça linhas a partir de pontos. Por exemplo, ó, detalhei um pouquinho mais, tá? Ó, coloquei um ponto G ali, ó. O ponto G é 9, F. O ponto H é 3, F, tá? Isso são pontos, né? Aí eu posso unir esse segmento. Por enquanto ele é EFG. É uma linha, né, pessoal? Ó, EFGH. E vai até o I. Eu poderia falar que a linha EFGHI ela tem um início
Um um I, né? Que é a coordenada do E, e um fim 3G, né? Nesse exemplo eu estou ignorando os outros, né? Mas eu deveria colocar a coordenada de todos os outros, tá? Então uma linha ela é formada por no mínimo 2 pontos, ok? Ó, aqui eu tenho um exemplo dessa linha, ó, tá? Ó, coloquei mais um ponto, ó, um ponto J e fechei ela. Quando a gente fecha uma linha, ó, a gente está representando uma área. Quando essa linha fechada, o ponto inicial é igual ao ponto final. O meu ponto inicial era o E1, I, né? E o ponto final ainda é o mesmo esse. Eu faço toda a volta, eu fecho no E novamente. Isso é um polígono, tá? Isso demonstra uma área, né? Aqui, por exemplo, ó, tracei um polígono aí, tá? A escola Vicente Valencianas está aqui, né? Aqui é a faixa nova, certo? Isso aqui é uma área. Cada um desses pontos eu poderia colocar, é uma torneira, é uma árvore, né? Qualquer elemento, tá? Inclusive a escola, dependendo da escala, certo? Pontos. Aí eu utilizaria a variável forma. A árvore eu vou representar num quadrado. A água, uma torneira, por exemplo, eu vou representar num triângulo, tá? Um semáforo, uma sinaleira, eu vou representar numa bolinha. Todos eles com o mesmo tamanho para dar ideia de diversidade. Um elemento é diferente de outro, tá? E assim a gente vai seguindo, ó. Trazendo isso para coordenadas, né? Antes a gente estava utilizando essa identificação para paralelos meridianos, né? Só para vocês pegarem a ideia, né? Que cada um tem a sua localização. Estava utilizando números e letras, né? Quando a gente puxa isso para latitude e longitude, tá? A gente tem isso, ó. Por exemplo, o ponto F ele está mais a leste do que o ponto E. Logo, a longitude dele será menor, tá? Ó, 43, 12. Esse aqui é 43, 28. Ou seja, o ponto F está mais próximo do meridiano de Greenwich porque a longitude dele é menor, tá? Assim como o ponto G, ele está mais ao norte do que o ponto F, ou seja, o ponto G está mais próximo da linha do Equador. Se o ponto G está mais próximo da linha do Equador, é mais perto. Então a latitude será menor. Cadê o ponto G? O ponto F, a latitude do ponto F é 42 minutos e 22 segundos. A do ponto G é 42 minutos e 18, ou seja, o ponto G está mais próximo do Equador, certo? É mais ou menos por aí, ok? Vamos seguir aqui, ó. Então, o que a gente tem de ponto, né? Essa era uma questão do trabalho, do questionário prévio. O que a gente tem de ponto, tá? O que está representado na forma de ponto é que ele está localizando determinado atributo, como, por exemplo, o aeroporto, ó, o USM, eu estou utilizando a legenda, né? O posto de saúde, a escola Vicente Farencena, o supermercado, tudo isso está representado numa forma pontual, ou seja, tem um ponto ali, cada um desses elementos é determinado, né? É localizado por uma latitude e uma longitude, tá? As linhas, como eu disse, são sequência de pontos. Só que quando a gente une elas, tá? Forma uma linha, né? Quando a gente une esses pontos, forma uma linha. O que está representado em forma de linha aqui? As rodovias, as ferrovias, as ruas e as estradas, né? Tudo isso são linhas, ó. A gente pode ver claramente isso nas rodovias. Essa linha vermelha, ó, se a gente vem aqui na legenda, eu não sei o que é essa linha vermelha. Basta eu vir aqui na legenda, né? Rodovias, tá? Essas cinzas são as ruas. A linha cinza tracejada é a ferrovia, né? Enfim, seguimos. O que está representado em polígono aqui? Polígonos representam áreas, né? Polígonos representam áreas. A Universidade Federal de Santa Maria é um polígono rosa. Se eu vir aqui, ó, o FSM. Se eu perceber o bairro Camobi, ó, se eu saio daqui e faço a volta no bairro, ou seja, eu saí de um ponto e cheguei nesse mesmo ponto, ou seja, é uma área fechada, é um polígono, assim como o Pé de Plátano, o bairro São José, tá? Tudo isso são polígonos, ok? A nossa questão da legenda, a gente pode ter esses tipos de signos que são utilizados na cartografia. Os pontos, então, eles podem ser uma representação icônica
em forma de índice e em forma de símbolo. Então, por exemplo, se a gente fosse representar o aeroporto, tá? O ícone é exatamente o que ele está tentando representar. Se a gente olha para uma representação icônica, eles precisam representar tal qual o objeto que ele está tentando. Como assim como uma igreja. Uma igreja, a gente olha, uma representação em ícone é uma igreja. Tá? Já a representação em índice, ela dá uma ideia do que isso significa. Um avião, a gente não está representando um avião, mas a gente está representando algo relacionado ao aeroporto. Assim como nós enxergamos uma cruz, por exemplo. Uma cruz é um dos elementos que podem ser relacionados com igreja. Tá? Todavia, a gente tem um terceiro tipo, que é o mais abstrato de todos, que a gente não consegue interpretar se não tiver uma legenda, que é o símbolo. Tá? O símbolo é totalmente abstrato. Eu posso representar o aeroporto por esse losango, assim como eu posso representar a igreja por esse triângulo. Detalhe que todos os símbolos que a gente usa no mapa, assim como o índice, assim como o ícone, eles precisam ter o mesmo tamanho. A gente viu no nosso primeiro vídeo, né, que tem um tipo específico de mapa, né, que é o mapa quantitativo. Conforme a gente vai aumentando o tamanho, ele demonstra um aumento da variável, né? No vídeo lá era pessoas residentes de 13 a 17 anos, né? Os bairros que tinham um círculo maior tinham uma população maior, né? Uma população absoluta maior, tá? Nessa faixa de idade. Aqui não. Nesse tipo de mapa aqui, por exemplo, os símbolos, índice, ícones, enfim, precisam ser do mesmo tamanho. Então, nesse mapa anterior aqui, ó, ele é índice, tá? Porque ele está dando uma ideia. Por exemplo, aqui tem um avião que ele está dando uma ideia do aeroporto. Não é um ícone, por exemplo, aeroporto. Aqui, por exemplo, a escola é um bonequinho lendo, tá? Ela dá uma ideia de ambiente escolar. Se fosse uma representação em ícone, seria a própria escola, tá, pessoal? Enfim, isso aqui é só um conhecimento além, tá? Que os pontos eles podem ser representados em ícone, índice e símbolo, porém, isso é ponto, tá? Obviamente que isso aqui seria mais fácil de representar, criar um mapa para crianças, e aqui mais caminhando para anos finais do ensino fundamental, né? Tanto aqui também, né? Vocês, por exemplo, a gente vai utilizar quando for construir o mapa da escola, a gente vai usar o símbolo, né? Que é o mais abstrato, certo? Enfim, seguimos. Aqui tem exemplos das representações qualitativas, né? O que seria ponto aqui, né? O clube recreativo, uma empresa de transporte, o fórum, o shopping, os supermercados, um outro colégio. Mas se a gente parar para analisar, eles estão sendo representados por uma representação de índice, né? Não tem nenhum aqui que está sendo utilizado símbolo, tá? Aqui já sim. Ó, aqui é um exemplo de legenda utilizando a variável visual cor e forma, né? Um losango, um quadrado e um triângulo, porém é uma representação pontual de símbolo, é simbólico, tá? Então, se eu não olhar para a legenda, eu não consigo interpretar esse mapa, porque esses pontos, como eles são abstratos, eles podem significar qualquer coisa. Então vocês conseguem perceber a importância de olhar para o título e olhar para a legenda do mapa, né? Para decodificar essa informação, tá? Isso aqui eu já tinha comentado com vocês, né? Eu coloquei lá no primeiro slide de novo. Aqui era só para revisar. Ó. Por exemplo, aqui estou seguindo um padrão, né? Os distritos estão sempre representados na cor cinza, mas isso não é uma obrigatoriedade. Por exemplo, as rodovias nesse mapa aqui, ó, elas estão representadas em vermelho, né? Porque é um mapa de hierarquia das rodovias. Nos outros, elas estão representadas em branco. Então, por mais que existam convenções cartográficas, é primordial nós olharmos para a legenda e ver o que está representando. Ao olhar para a legenda também, a gente consegue perceber o que é ponto, o que é linha, o que é polígono, né? Nesse mapa aqui, por exemplo, ele não tem nenhum dado pontual. As rodovias do sistema viário são linha, os distritos Itaara e todos os bairros de Santa Maria em cores, né, eles são polígonos. Tá? Aqui, por exemplo, as rodovias e o sistema viário são linhas, o distrito e Itaara são polígonos, e o dado que o mapa está representando, né, em pontos. Certo? Isso, então, é
ah, pontos, linhas e polígonos. Esse mapa aqui de localização, tá? Ele está mostrando duas escolas, tá? É um mapa de localização de Santa Maria, então ele localiza Santa Maria no Brasil, né? A gente tem o mapa do Brasil aqui, o Rio Grande do Sul está aqui, Rio Grande do Sul está aqui, ó. Como que eu sei a cor? Ó? O amarelo é Rio Grande do Sul, o verde é Brasil. Eu estou usando a legenda, né, pessoal? Porque essas cores elas podem modificar. E Santa Maria, supostamente, tem um polígono cinza ali no meio. Santa Maria, ó, tá escrito SM/distritos, né? Então, esse polígono cinza é Santa Maria, tá? E os bairros de Santa Maria estão em que cor? Em laranja. Então, o que a gente tem de laranja aqui são os bairros de Santa Maria, tá? Tudo isso é polígono. Tudo, América do Sul, Brasil, Rio Grande do Sul, enfim, polígonos porque representam uma área. Diferentemente do Colégio Tiradentes e da Escola Vicente Fareceno, que aqui a cor é a mesma. Tá? Então a gente não está usando variável visual cor, a cor é a mesma para ambos. O que eu consigo diferenciar, o Colégio Tiradentes é uma coisa e a Escola Vicente Fareceno é outra, é pela variável visual forma. Um é um losango e o outro é um círculo. São pontos, é uma representação simbólica. Diferentemente das rodovias e das ruas, né? Que são linhas. Tá? Esse mapa aqui era para encerrar esse assunto, então, que a gente tem mais uma legenda ó, demonstrando que é para desconstruir a ideia que verde significa sempre vegetação, por exemplo. Tá? Nesse mapa de uso e ocupação da terra que a gente vai elaborar nas nossas atividades práticas, aqui sim, verde, vegetação. Porém, se nós olharmos esse mapa aqui, ó, esse tom de verde ele não significa vegetação. Esse é o mapa epissométrico. Esse tom de verde significa altitude. Então, é a altitude mais baixa que a gente tem na área urbana de Santa Maria, né? Que é próximo ao Arroio Cadena aqui, próximo ao Arroio Passo das Tropas aqui. Certo? A questão da orientação, né? Então, isso aqui vocês já viram. A gente sabe que o Sol nasce aproximadamente no leste e se põe no oeste, tá? Na nossa frente é o norte e nas nossas costas é o sul. Nós apontamos a mão direita para o leste, tá? Onde o Sol está nascendo. Nossa mão esquerda para o oeste, na nossa frente terá o norte e nas nossas costas o sul, tá? Nos mapas, essa orientação ela é feita pela Rosa dos Ventos, tá? Essa aqui é uma Rosa dos Ventos completa, né? Vocês já realizaram uma atividade de Rosa dos Ventos, vocês tinham que desenhar uma Rosa dos Ventos, então isso aqui não é novidade para vocês, certo? Então, a Rosa dos Ventos ela traz os pontos cardeais, que são leste, oeste, norte, sul, e os pontos colaterais, né, que são formados, são agrupamentos dos pontos cardeais. Então, entre o leste e o norte, a gente tem nordeste, né? Norte mais leste, nordeste, norte mais oeste, noroeste, sul mais oeste, sudoeste e sul mais leste, sudeste, certo? Outro meio de se localizar é pelo Cruzeiro do Sul, né? Uma constelação. A gente encontra o Cruzeiro do Sul no céu, pega ele, olha para ele, tenta encaixar ele nos dedos, assim, e faz um prolongamento de 4 vezes e meio o tamanho do Cruzeiro do Sul, tá? No final desse prolongamento a gente traça uma linha reta. Ali será o ponto sul, tá? Nas áreas urbanas, sobretudo em Santa Maria, por causa da luminosidade, né, das luzes da cidade, é um pouco difícil de observar as estrelas. Então, quando vocês forem um dia para a zona rural ou estiverem passando numa área que não seja urbana de noite, olhem para o céu, procurem o Cruzeiro do Sul, que ele é mais ou menos uma cruz, tá? E vai ter uma estrela mais forte do lado ali, que se chama intrometida, tá? Vocês perceberem essa configuração no céu, né? Dessa maneira aqui, ó, vocês peguem, prolonguem ele 4 vezes e meia, vocês saberão onde é o sul. Se saberão onde é o sul, vocês se localizam de qualquer maneira, né? Sabe o sul? Não, você posiciona de costa para ele, por exemplo, se vocês forem seguir o mesmo princípio. No norte será na frente, à direita, né? A leste e à esquerda, oeste, tá? A gente pode também se localizar por instrumento, né, através de bússola, GPS. Então, aqui, como a orientação está sendo feita nos mapas, através das rosas do vento, aqui a gente tem uma indicação. Normalmente, quando é uma indicação sem letra, quer dizer que é o norte. Tá? Aqui tem outro mapa ó, falando que o norte está na parte superior dele. Não quer dizer que está acima, né? O norte não é acima, é para frente, no caso. Então, se nós sabemos que o norte está para lá, o sul está para cá, o leste está para cá e o oeste para cá, tá? Aqui, então, esse era o mapa que nós tínhamos no questionário, né? Então,
pedir a fazer a orientação entre os pontos. Aqui a gente tem uma rosa dos ventos, né? Norte, sul, leste é uma abreviação do inglês, é um E, leste, e oeste é o W, tá? O que seria? Vamos supor aqui, ó, vamos analisar a partir do USM. Então, o aeroporto ele está em qual orientação do USM? O aeroporto está a nordeste do USM. Por exemplo, os bombeiros estão a norte do USM. Porém, se eu colocasse essa rosa dos ventos nos bombeiros, eu falaria que o USM, né, está a sul dos bombeiros. Essa é a questão que pode levar a uma confusão, que é a questão de orientação. Qual é o ponto de vista? Tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Por exemplo, aqui é o supermercado, né? Ó, supermercado, vou colocar aqui. Tinha uma questão envolvendo o posto de saúde. O supermercado, ele está a oeste do posto de saúde. Ó, presta atenção, se eu colocasse essa rosa dos ventos aqui, ó. O supermercado está para cá, ele está a oeste. Porém, se eu considerar o posto de saúde está a qual ponto cardial ou colateral do supermercado? O supermercado está aqui, então o posto de saúde está a leste. Então é mais ou menos para isso que a gente utiliza a rosa dos ventos, certo? Essa questão de orientação espacial, que ela está presente em jogos eletrônicos, naquela barrinha que tem na parte superior, que tem uma numeração, o nome daquela numeração é azimuth, né? Que a gente utiliza aquilo para identificar o inimigo. Quando a gente está jogando com um amigo, né, num squad, a gente fala, o inimigo está a 270, por exemplo. S270, ele tem uma indicação, 270 é oeste, tá? O que consiste isso? A gente atribui que o valor zero é o norte, então o ângulo formado entre o norte e o leste é um ângulo de 90 graus. O ângulo formado entre o norte e o sul é 180 graus. A bússola fornece essa informação. O nome dessa angulação é azimuth. É isso que tem aquela barrinha graduada na parte superior dos jogos. Normalmente na parte superior. Tá? Então, tem os pontos cardeais aqui, norte, sul, leste, oeste. Então, 0, 90, 180, 270, né? O norte voltaria a ser 360, então é 0. Tá? E aqui a gente tem os pontos colaterais, né? Que são norte mais leste, nordeste. Norte mais oeste, noroeste. Sul mais oeste, sudoeste. Sul mais leste, sudeste. Tá? Que é metade, né? Então, se de norte a leste é 90, metade disso é 45. Então, 45 é o azimuth do nordeste, tá? Tem uma tabelinha aqui, tá? Eu vou só demonstrar uma aplicação para vocês que a gente vai realizar uma atividade breve sobre isso, tá? Não vai envolver ponto colateral, mas é importante. Vamos supor que a gente esteja aqui, tá? Eu quero me deslocar para o norte, então eu teria uma bússola aqui, ó. Eu vou alinhar essa minha bússola com os meridianos desse mapa, né? Esse risquinho da bússola está alinhado com o meridiano, tá? Aí eu vou me deslocar, o azimuth que a bússola apresentaria é 0, porque eu estou me deslocando para o norte, tá? Vamos supor que eu venha até aqui agora. Estou na esquina aqui, eu quero vir para cá, tá? Aí tá os meridianos do meu mapa, essas linhas pretas, né? A minha bússola tá aí, tá alinhada, ó. As minhas linhas verdes da bússola estão alinhadas com o meu meridiano do meu mapa, tá? Se eu olhasse na bússola, ele falaria que o meu azimuth é de 90, tá? Durante a nossa aula síncrona, né, ao vivo, eu mostro a bússola para vocês, que esse é o princípio, né, porque que não se perdiam durante as grandes navegações, né? Utilizavam um mapa com projeção de Mercator e bússola, né? Por que não modifica quando a gente se desloca? Se a gente segue um azimuth, ele é sempre o mesmo, né? A gente sabe para qual direção está navegando. Certo, pessoal? Então, por hoje era isso e a gente se encontra na próxima aula.